Olá, estudantes, sejam bem-vindos à continuação da nossa aula sobre comandos básicos aqui dos sistemas GNU Linux. Vou retomar então a parte onde eu estava falando sobre variáveis de ambiente que servem para poder configurar o ambiente GNU Linux toda vez que o computador é reiniciado. Então, essas variáveis de ambiente servem para poder servem como base para vários programas funcionarem de forma correta, né, dentro do sistema, tá? Entre elas, por exemplo, o próprio terminal de linha de comando, ele tem algumas configurações, como por exemplo a informação do prompt que é apresentado, tá? Qual é o caminho aonde os arquivos executáveis estão armazenados. E aí, por exemplo, uma das variáveis de ambiente é essa daqui, que é o PS1, que na realidade ele identifica aqui a configuração desse prompt de comando utilizado aqui no Debian, tá? No Debian ou aqui no Mint, tá? Onde tem o nome do usuário, arroba, nome da máquina, separado por dois pontos e o caminho até do diretório atual, mais o tipo de usuário. Nesse caso aqui, se a gente fizer o comando echo, só relembrando, o comando echo serve para poder apresentar no dispositivo de saída algum texto, a gente pode então mostrar o conteúdo de uma determinada variável. Como a variável aqui, ó, PS1, se eu colocar somente PS1, ele vai mostrar esse texto. O echo vai fazer vai apresentar esse texto no dispositivo de saída, que é o terminal. Mas se a gente quer mostrar o conteúdo dessa variável, a gente tem que colocar então um ponteiro para ele, que é o cifrão PS1. Então vai mostrar o conteúdo da memória reservado, né, o que está reservado para essa variável aqui. E aí, nesse caso, existe toda uma configuração para poder identificar aqui como que vai ser esse prompt do terminal. É lógico que isso aqui não vai entrar nos nossos estudos agora, mas aqui basicamente seria poder colocar a informação do usuário, da máquina, do tipo do usuário que está conectado, né, se é root ou se é usuário comum, e outras coisas aqui para identificar as cores, né? Ele vai mudando as cores de acordo com o usuário que está conectado. Lógico, se for entrar como um usuário root, ele acaba ficando algumas características diferentes. Se eu colocar, ao invés de cifrão aqui, aparecer o hashtag e outras coisas a mais, tá? Uma outra variável de ambiente importante é o path. Então, vou fazer aqui um echo path, que seria caminho, né? Então, na realidade, eu tenho que colocar um cifrão path para poder pegar o conteúdo dessa variável. Nesse caso aqui, a gente pode ver que existe caminhos aqui, ó, separado por dois pontos, que identificam aonde estão os arquivos executáveis no sistema de arquivos. Tá? Então, tem aqui de um programa específico aqui da placa de vídeo, tá? O CUDA, onde tem aqui user local sbin, user local bin. Então, sempre que a gente digita qualquer comando, o que vai acontecer? Se não for um comando carregado em memória do próprio sistema operacional, ele vai buscar nesses locais para poder eh, tentar achar qualquer programa que tenha o mesmo nome que a gente digitou no prompt de comando. Repare também que para funcionar o Java, ao fazer a instalação do Java 11 aqui, ele incluiu alguns outros caminhos, né, do PF indicando aonde que tem tá armazenado esse arquivo Java. Então, se não tivesse aquele caminho ali, o Java aqui não iria funcionar. Tá? Então, se tem isso daqui, é porque lá no path tem um caminho até esse arquivo executável do Java. Senão eu teria que colocar /user lib jvm java 11 oracle /bin /java para eu conseguir executar esse aplicativo. Uma outra variável aqui é o shell, né? Então aqui, ó, echo cifrão shell, e repara que é sempre em maiúscula, tá? Para poder identificar, diferenciar linhas de comando, quer dizer, comandos, né, de variáveis. A gente, por padrão, utiliza variáveis de ambiente ou variáveis de algum script que a gente vai criar com letras em maiúsculo para poder diferenciar. Aqui no caso, essa variável shell vai indicar qual é o shell padrão desse sistema, que é o /bin /bash. Então, o shell comum do Unix é o SH e o shell padrão dos sistemas Linux é o bash, né? O burn again
shell, como eu já tinha comentado para vocês. Então, na variável de ambiente, a gente configura isso toda vez que a máquina é ligada, o Linux lê os arquivos de configuração, carrega essas variáveis para a memória do computador e a partir disso a gente pode já utilizar normalmente, tá? Um outro exemplo aqui, ó, se a gente quisesse criar uma variável de ambiente, que vai ser muito importante para poder utilizar os nossos scripts, nossas programações, né? Seria basicamente, ao criar uma variável, só dar um nome para essa variável. Aqui, ó, aula. Mas repara o seguinte, se eu fizer um eco para essa variável aula, vocês vão reparar que não existe ainda essa variável porque ela não foi criada, né? Então, na realidade, para setar um valor nela, você colocar aula igual e aí entre aspas, tá? A gente vai colocar um texto aqui, aula Linux, tá? Repara que não pode ter espaço aqui depois da variável igual e as primeiras aspas aqui, tá? Não pode ter espaço para não haver erro na criação dessa variável. Feito isso, agora a gente pode rodar o eco e a gente vai conseguir ver aquele conteúdo, tá? No caso, essa variável aula aqui, ele só vai estar disponível mesmo nesse terminal que a gente está utilizando, tá? Caso a gente queira startar um programa nesse terminal, esse mesmo terminal, quer dizer, esse subprograma startado nesse terminal possa ser, essa variável possa ser vista pelos outros subprogramas, a gente tem que exportar ela para o sistema, tá? E aí nesse caso aqui, ó, com export aula, ele já vai ficar disponível para, assim que eu startar meu programa Java, por exemplo, ele tem acesso a essa variável que eu estou utilizando, tá? Então, se eu não fizer export, ao startar qualquer programa aqui através do meu terminal, ele não vai ficar disponível. No caso também, essas variáveis não ficam disponíveis em outros terminais. Se eu abrir um terminal secundário aqui, ele não vai estar disponível nesse outro terminal, a não ser que eu configure alguns arquivos do sistema para poder permitir que essa variável seja carregada para todos os usuários. No caso aqui, ó, daqui a pouco eu falo sobre esse assunto. Mas caso eu queira fazer alguma modificação nessa variável, eu posso vir simplesmente reescrever o conteúdo. Então, por exemplo, aqui, nova aula Linux, quando olhar esse conteúdo aqui, eco aula, ele já vai estar disponível a atualização. Mas caso eu quisesse não apagar o que estava antes, mas tipo assim, acrescentar algo àquela variável, eu teria que fazer o seguinte, ó, vamos setar essa variável aula, mas vamos fazer o seguinte, pega primeiro o conteúdo que já está naquela variável, e aí depois a gente vai acrescentar na frente mais um texto aqui. Tá aqui. Nesse caso, o que vai acontecer? Esse comando que eu fiz aqui, ele vai gravar em aula, vai receber o quê? O conteúdo que já estava nessa variável. Então, quer dizer, ao interpretar esse comando, ele vai substituir esse cifrão aula pelo conteúdo que já estava dentro dela, colocar nessa posição, e vai concatenar com o texto que está aqui na frente. No caso aqui, diferente do Java, não vai precisar ficar concatenando com mais para poder juntar essas strings. Basta colocar junto ali, sem espaço entre eles, e ele vai funcionar normalmente, tá? Vou fazer um eco aqui, agora vai aparecer que é o que? Nova aula Linux com traço o texto novo, porque eu acrescentei aqui no final ao indicar que era para pegar aquele conteúdo. Isso aqui é importante porque sempre que a gente quiser alterar alguma variável de sistema que já tem alguma coisa, a gente vai nos arquivos de configuração e indica, ó, pega o que já tem e acrescenta mais algumas coisas, por exemplo, o path, né? Isso aqui é importante para poder ele funcionar corretamente, tá? A gente consegue visualizar esse conteúdo. Para alterar, então, essas variáveis aqui, a gente tem, no caso aqui do path, né? Então, bastaria achar o arquivo de configuração, onde tem um path, e acrescentar aqui 2 pontos e um caminho a mais de onde ficam, por exemplo, os nossos scripts que a gente está criando. Aí a gente vai precisar ficar toda hora colocando o caminho até o nosso script. A gente vai simplesmente digitar o nome do script, o sistema vai buscar dentro desse diretório, se houver um script com aquele mesmo nome que a gente fez, que a gente está digitando no terminal, ele vai executar. Então a gente faz
Ao fazer essa modificação, a gente chama o export para poder garantir que os subprocessos também tenham acesso a essa modificação. Ou a gente pode juntar essas duas linhas de comando em uma só. Ao invés de fazer a atualização do conteúdo dessa variável, a gente faz um export, coloca um export antes e faz a alteração dele, que basicamente vai fazer o quê? Vai alterar o conteúdo e vai exportar para o ambiente. Essas variáveis de ambiente, elas têm alguns arquivos básicos que a gente pode utilizar para toda vez que a gente religar o computador, a gente tem acesso já a essas variáveis que a gente precisa para realizar os nossos testes ou para poder configurar o nosso sistema Linux, tá? Nesse caso aqui, a gente tem um arquivo que é o profile, que fica no diretório /etc. Vamos fazer aqui um cat /etc. O etc seria esse C aqui de configurações, tá? É só para vocês lembrarem. Todos os arquivos de configurações dos vários programas ficam dentro desse /etc e o profile aqui vai ser a configuração do profile de todos os usuários do sistema. Vou fazer um cat aqui, vocês vão ver que tem várias configurações de sistema. Entre elas vai ter aqui ó, a configuração do PS1, né? Na realidade, ele vai verificar a situação do PS1 e aí a gente vai colocar um padrão ou outro aqui nele. Isso aqui já é definido pelo próprio Mint, ele já configurou essas coisas para poder o prompt já ficar bonitinho do jeito que a gente está ali. Instalei um software chamado Packet Tracer, né, que eu acho que eu já comentei com vocês, e aí ele automaticamente veio e acrescentou essas linhas aqui para baixo. Ó. Packet Tracer 8 Home, que é o /pt, né, repara que ele faz um export. Então, quer dizer, assim que a máquina está ligando, ele vai passar por esse profile, vai executar esse comando para criar a variável e vai dar um export para deixar disponível para todo o sistema essa variável enquanto a máquina estiver ligada. E existe também uma outra aqui, do Qt Device Pixel Ratio, que foi algum software que eu instalei. Isso aqui serve para todos os usuários dessa máquina. Se a gente quiser fazer a configuração somente para o nosso usuário, dependendo de estar acessando no servidor, que a gente não tem acesso às configurações de toda a máquina. Então, a gente não tem acesso a superusuário naquela máquina. Então, a gente pode vir aqui e alterar o arquivo específico para o nosso usuário, que dentro do diretório atual, né, do diretório do usuário tio, a gente vai ter um ponto profile aqui. Ó. Então, aqui, tio, barra ponto, porque ele é um arquivo oculto, tá? Ele não vai aparecer, se a gente fizer um ls, ele não vai aparecer, tá? Mas aqui, com ponto profile, fazer um cat primeiro, né? Cat, para poder mostrar o conteúdo. Tio, não precisaria, né? Já que a gente já está nesse diretório. Barra só para separar. E o ponto profile para poder abrir esse arquivo. Rolando para cima aqui, a gente vai poder ver que ele faz várias configurações desse ponto profile aqui. Tem as linhas com hashtag que identificam só linhas comentadas, tá? Explica para que serve esse arquivo. Aí tem algumas configurações aqui, né? Dependendo do tipo de versão, ele vai fazer uma coisa, outra, né? E aqui repara que tem algumas modificações no comando path. Então, por exemplo, aqui se a gente quisesse acrescentar um diretório para os nossos scripts, o mais indicado seria entrar nesse arquivo, vir aqui no final, incluir uma linha e fazer alguma configuração parecida com essa daqui, né? Tipo, acrescentando um caminho aqui ao path, um caminho para o nosso script, como eu já tinha mostrado para vocês. Então a gente continua a parte de gerenciamento dos arquivos no próximo vídeo. Um abraço a todos e tchau!